acertei a minha teoria, acertei o plano da Rani nesse vídeo aqui que eu falei pra vocês. Tá. Acertei pela metade. Foi quase, mas eu acertei uma parte. O finale da segunda temporada de Doctor Who promete mudar muita coisa que a gente conhece sobre a série. Mas cuidado com o que você deseja. Quem vem nos alertar disso é ela, Rani. Mas cuidado também, porque esse pode não ser o único retorno dessa temporada. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para fazer o nosso penúltimo review de episódio da segunda temporada de Doctor Who, a série nova, junto aí com o Shuchigato, com o Russell T. Davies mais uma vez escrevendo. A gente tá fazendo aqui essa análise episódio por episódio. Se você não conferiu os outros episódios, pode ser que você não esteja inscrito no canal. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, porque ajuda demais o nosso trabalho. Aproveita, siga o Cofre Nerd nas redes sociais, é @CofreNerd. E se você quiser ouvir um podcast maneiro ali, com a minha voz, com a voz do João Galera, com o Yannis também falando, vai lá nos agregadores de podcast mais próximo, procura o Papo de Sexta, os Zolas Podcast e muitos outros. Doctor Who chega no seu penúltimo episódio, a primeira parte do seu finale, para encerrar a história da duradoura volta para casa de Belinda Chandra. Contudo, a sua casa já não parece mais a mesma. Na verdade, nem ela, Belinda, e nem o doutor são mais os mesmos. Ao estarem presos dentro de um mundo moldado pelas ideias retrógradas e individuais de Conrad Clark. Sim, aquele babaca mesmo que a gente viu no episódio 4, Lucky Day, o episódio da Ruby, e que foi recrutado sim pela Rani, quer dizer, pela Senhora Flood, que agora a gente sabe que é a Rani. Então olha que interessante, Mundo do Desejo, Wish World, veio para confirmar metade da nossa teoria, da teoria da semana passada. Então de fato, Rani, agora bigenerada da Senhora Flood, trabalhando juntas inclusive, encontra uma fonte de poder incomensurável e usa essa fonte de poder misturada ali com a mente maquiavélica do Conrad Clark para modelar um mundo completamente novo. Mas parece que o Master Brain, que era esse poder que a gente tinha falado na teoria, ficou de lado para que Russell T. Davies pudesse desenvolver mais uma vez, explorar mais ainda as possibilidades da sua nova mitologia, Panteão dos Deuses, o Panteão da Discórdia, os deuses do caos. Capturando os poderes de Desideram, o novo deus recém-nascido, que é o sétimo filho de um pai que também é sétimo filho de um sétimo filho, Rani faz o seu experimento mais monumental ao mergulhar o mundo numa espécie de distorção da verdade, onde duvidar é uma ação tão grave que não é apenas infringir a lei, mas sim capaz de fazer um rasgo no próprio tempo e espaço contínuo. A mentira como uma arma. E como usar para controlar o mundo, o deixando a gosto de uma mente tóxica e machista como a de Conrad Clark, onde aqueles com deficiência ou os indesejados são escanteados. Talvez não tão diferente do mundo que a gente vive, não é? Ruby parece estar na ponta do precipício. Parece que ela é o limiar da situação, enquanto o Doutor e Belinda acreditam viamente que estão casados e têm uma filha, a Poppy, a mesma bebê que a gente viu em Space Babies. Uma família feliz, aparentemente, prestes a presenciar o 24 de maio, o dia tão esperado, o dia em que a Terra é destruída. Mas dentro daquela história, por que esse dia é tão desejado? Ninguém sabe. Um mundo onde as pessoas são manipuladas a desejarem aquilo, a quererem aquilo que nem sabem o que é. Chamem como quiser. Capitalismo. Mas todos estão nele. Kate, Mel, Carla e até mesmo nós. Mas enquanto isso, os de verdadeira inteligência, os que na verdade sabem tudo que está sendo armado, as Runnies, estão preparando a sua jogada final no seu palácio de osso. Elevados, sempre acima das pessoas, sempre superior àqueles que são na verdade inferiores a ela. Pois essa é a verdadeira mentira de todas. Em um mundo curioso, peculiar, até mesmo muito criativo, com um design de produção e uma direção que transforma-o em algo que realmente nos deixa tão revoltados por ser tão compenetrante. Rani é e sempre foi uma cientista, movida pela dúvida. Esse é o seu combustível que ela usa para descobrir o universo. Dessa vez ela quer descobrir o que tem embaixo do nosso universo, no subverso, no universo de antimatéria. Selado, escondido e perdido durante milênios. E a dúvida do doutor seria uma escopeta usada pela Rani para pulverizar o véu entre o nosso mundo e o subverso. Olha, gente, eu vou ser sincero, o episódio parece e é um tanto demorado ali para lidar com as suas coisas, com suas tramas, principalmente quando a gente lembra que esse é um episódio da primeira parte de um finale, que as coisas já deviam estar caminhando um pouco mais organicamente durante a temporada. Toda a sua resolução, ou melhor, o cliffhanger sendo agregado apenas no final, dá a impressão de que toda aquela história, toda aquela trama foi
espremida para poder caber em 45 minutos. Todavia, aquilo que parece que poderia, e na verdade é, uma grande explicação, nos desce com a desculpa de que a mente trabalha muito melhor quando bombardeada por informações. Então todo aquele momento que a Rani está fazendo a sua exposição, em que ela dança com o doutor, que ela fala seu nome, que ela mostra o selo de Rassilon, é na verdade estímulos para tentar fazer com que a memória do doutor volte. Não encaro aquilo como uma pura diva tentando se mostrar maligna para um público, mas sim uma cientista tentando trazer a sua cobaia, o seu objetivo de estudo pro cenário em que ela quer, mesmo que para isso ela use um pouco de floreio, como por exemplo um globo espelhado. Com as coordenadas do Vindicador, que ela estava muito interessada em toda a temporada, a Rani usa isso para amplificar os poderes de Decidiron, para finalmente causar uma incursão entre o universo e o subverso, ela conseguir encontrar o corpo de Ômega. E ali, por fim, ela consegue se livrar do seu rival para que seu plano pudesse se concretizar. Ela meio que derruba o doutor ali de uma sacada, explode uma sacada, e ele está caindo em beira da morte no final do episódio. Mas afinal de contas, Giovanni, quem é esse tal de Ômega? Tanto foi citado no final desse episódio, o que ele tem a ver com a Rani? Pessoal, Ômega foi um dos vilões da série clássica, que apareceu pela primeira vez em The Three Doctors, o especial de 10 anos de Doctor Who, que Doctor Who estava completando ali, na época em que o Jon Pertwee era o terceiro doutor. E aí o William Hartnell veio fazer uma participação pequena, porque ele já estava bem doentinho, tá bom? E o Patrick Troughton também se uniu ao Jon Pertwee para poder lutar contra o Ômega. Ele é um Senhor do Tempo renegado, não só renegado, ele foi um dos Senhores do Tempo pilares para construir o conceito de viagem no tempo. Junto com o Rassilon, ele é considerado o grande arquiteto de como os Senhores do Tempo são hoje, ou pelo menos eram antes de serem destruídos pelo Mestre. Nesse experimento ali para concretizar a viagem no tempo, o Ômega acaba ficando preso num universo de antimatéria, praticamente esquecido pelos Senhores do Tempo, enlouquece lá, fica cruel, perverso e jura voltar para conseguir destruir os Senhores do Tempo. Ele também retorna em um outro arco da série clássica, mas essa é a primeira vez em 40 anos que o Ômega está voltando para a série de televisão. Ele é um dos Senhores do Tempo originais e talvez um dos maiores vilões que o Doutor já lutou. Ômega controla a antimatéria, ele era o deus desse universo, né, do universo de antimatéria, e ele tinha plenos poderes lá. Mesmo ele recheado com os clichês de narrativa de Russell T. Davies, o hype para o retorno do Ômega e para a Guerra das Realidades, que é o último episódio, existe, pelo menos no meu caso. Poderia muito bem ter sido mais recheado com cenas do Doutor e da Rani, ou com uma maior participação da Belinda? Sim, poderia. Belinda é essa que continua sendo escanteada e com um episódio final ali, que a gente não sabe se ela vai continuar ou não, nem se o Chute Gato vai continuar ou não. A gente sabe que não vai ter esse desenvolvimento maior pra Belinda, e vai ser uma companion talvez que fique a Deus dará, né, que a gente lembra com carinho, mas que não tem muita coisa pra se aproveitar dela. A construção de mundo, pra mim, ainda é uma coisa chamativa dentro desse episódio e desperta um pouco mais o fã de ficção científica em mim. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não da nossa review, se vocês estão gostando do finale de Doctor Who e qual é o hype de vocês pra Guerra das Realidades e se você está gostando da temporada. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!